Nunca houve um único mês, desde o surgimento do MBL até hoje, que o bolsonarismo não tenha nos atacado. Jamais. Nunca houve trégua, nunca houve conversa, nunca houve... Ah, vamos conversar para parar. Isso nunca aconteceu. Estão falando em pautar o PL da censura agora. Aí você fala, vai pautar ou não vai pautar? Não sei. Você fica igual, como dizem em algumas regiões do Brasil, igual couro de pizza. Você vai, volta, não sabe pra onde ir, né? Coisa 2. E o STF vai pautar pra sair um julgado censurando a galera? Sim ou não? Quando? Dallagnol cai, próximo ao Moro. Que história é essa que já querem adiantar o processo do Moro? Parece que os caras querem fazer uma filinha, encaixar um no outro, seguindo a máxima do Maquiavel, quando se for fazer uma coisa, uma maldade, que faça tudo de uma vez só. A verdade, meus amigos, é que conforme a gente vai olhando, você só tem motivo pra reclamar. Ontem, o Partido dos Trabalhadores acabou lá com a tal da PPI e reduziu o preço dos combustíveis. A gente nem teve tempo de discutir se isso vai ser bom ou ruim, se isso vai funcionar, se não vai funcionar. Simplesmente já virou notícia passada. As pessoas já estão tratando de outra coisa. E nessa avalanche de coisas ruins, a gente começa a imaginar, possivelmente, o que a gente chama de direito, o nosso lado, começa a se unificar. As diferenças vão ser colocadas de lado em prol do enfrentamento ao inimigo comum. E nós, semana passada, você vai ter vídeo meu, você vai ter vídeo do Kim tratando disso. Nós falamos, veja só, é só você não me xingar aqui, eu não te xingo dali, cada um faz seu trabalho, ninguém precisa tirar fotinho junto, ninguém precisa falar que o outro é lindo, vamos focar em enfrentar o PT, porque nós temos um inimigo comum. Mas não. Hoje, quando a gente enxerga o resultado, vamos dizer, a rebordosa aí da queda do Deltan Dallagnol, a gente percebe bolsonaristas comemorando, mormente o Kim Paim, né, que vamos dizer, ele vocifera o que pensa Carluxo e a família. A gente vê outros tantos fingindo a solidariedade do like. Qual é a solidariedade do like? Ninguém se mobiliza, ninguém trata de nada. Eu até pergunto novamente, alguém chegou a falar com os 3 ministros do Supremo indicados pelo Bolsonaro? Algum bolsonarista marcou uma audiência com eles para conversar? Poxa, como é que está o seu posicionamento sobre a lei da ficha limpa? Até porque esse julgado que teve do Dallagnol vai afetar todos os outros deputados, senadores, prefeitos, governadores, todo mundo, tá? É um julgado que muda tudo, a regra do jogo foi alterada. Alguém deles se mobilizou para isso? Não. Mas aí eles aparecem atrás do Dallagnol numa coletiva de imprensa convocada pelo Podemos, que é o partido do Dallagnol, para aparecer, que eles têm que aparecer na foto, mostrar que eles são solidários. Obtém um like, puxa o que precisa puxar e depois descarta o cara. Até porque o Dallagnol é um cara, como dizem ali eles, que faz parte da galera traíra, né? Kim Paim praticamente colocou nesses termos, a galera que traiu o nosso eterno presidente Bolsonaro, nosso guerreiro patriótico. Então, Kim Paim organiza uma mobilização para atacar o MBL. Danilo Gentili, que simplesmente está trabalhando quieto na dele, está sendo alvo de uma organização ali, de um ataque orquestrado por Kim Paim e companhia. Leandro Ruches, etc., entram na parada. Rodrigo Constantino entra na parada. Nicolas Ferreira, que, vamos dizer assim, entre um tweet dando uns berrinhos e outro, simplesmente jogou a culpa nos isentões e mudou de assunto. E o nosso campo vai perdendo. Ele vai perdendo paulatinamente. Todo mundo perguntando, manifestação, não tem manifestação? E aí eu pergunto, manifestação pra qual tema? Tá tudo encavalado. Alguns falam, manifestação pro Dallagnol, tem o próximo lá, é o Moro, estão falando que o Kim vai cair logo depois. Beleza. E a censura que tá aí em cima? E ninguém tá falando do arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal do Haddad? Que vira uma licença pro PT gastar do jeito que quiser, acabar com a nossa moeda e nos encaminhar pra uma argentinização rapidíssima. Qual o tema? Tudo poderia ser discutido se houvesse adultos na sala. Se houvesse gente disposta, não, vamos enfrentar o PT? Não, vamos tentar evitar que o Brasil viver essa caca? Mas a real, meu amigo, é que tem muito pouca gente preocupada em tornar o ambiente da oposição melhor, a oposição mais organizada e, eventualmente, manifestações mais efetivas. O que tem é só vagabundo atrás de like, desqualificado atrás da manutenção do próprio cargo e fanáticos, infelizmente, atrás do rabo de saia do senhor Jair Bolsonaro. É isso que se tornou oposição. Oposição que vai ser humilhada, como eu disse. Eu vou até combinar conversar com o Ricardo, vai ser humilhada na CPMI do dia 8, tá? É vergonhosa a escalação. A escalação que foi colocada lá é uma das coisas mais pavorosas que a gente poderia ver, tá? E aí, nesse sentimento de impotência que o bolsonarismo se vê, porque o líder fraco tá desaparecido, resta a eles apenas jogar a culpa em alguém. E a culpa agora não é mais nem do Alexandre de Moraes, nem das esquerdas. A culpa é, obviamente, nossa. Então é isso, galera. Muito obrigado. Agora iniciamos os trabalhos. Olá, Ricardão. Olá. E aí, se sente culpado aí pela queda do Dallagnol? Profundamente. Eu acho que realmente eu tive uma responsabilidade central nisso. Falando sério sobre o que você disse aí da unificação. Sabe quando é que vai ter unificação da direita, meus senhores? Quando o bolsonarismo for destruído até a última
ruína. É aí que pode haver alguma unificação da direita. E é isso mesmo que eu tô falando. E eu vou dizer por quê. Quando a gente fazia as manifestações de 2015 e 2016, desde o princípio das manifestações, Olavetes, proto-bolsonaristas, porque na época o bolsonarismo não era tão grande assim, mas essa turma que virou bolsonarista, que se elegeu em 2016, que se elegeu em 2018 e que está aí com o Bolsonaro até hoje, o que essas pessoas fizeram quando a gente estava na nossa primeira grande luta contra o PT? Porque essa é a segunda grande luta. O PT estava lá, houve Bolsonaro e o PT voltou. Eles já eram divisivos. Eles usaram o trabalho que o MBL fazia contra o PT justamente como pretexto para nos atacar. Então, enquanto o MBL estava organizando manifestação, estava se matando, os coordenadores de todo o país estavam lá fazendo um monte de coisa. O que esses caras faziam? Eles não faziam nada. Eles colocavam era dificuldade, eles nos atacavam neste processo. E o MBL havia tomado uma decisão que depois se mostrou uma decisão muito equivocada, mas que na época parecia uma decisão racional, de não abrir duas frentes de batalha. Então é como se nós estivéssemos na situação ali da Alemanha na Primeira Guerra. Quer dizer, você abre duas frentes de batalha, você pode perder, porque você vai ter que enfrentar um lado e enfrentar o outro. Então, enfrentar os críticos do Olavo de Carvalho, que começou a nos criticar desde 2015, a partir da marcha para Brasília, e nunca mais parou. O olavismo continuou criticando o MBL até o final e continua até aí. Porque esses caras, Kim Paim, não sei o que, todos eles são rebentos do olavismo. Todos eles são rebentos do olavismo e do bolsonarismo que se fundiu com isso. Então, a gente tinha essas críticas e tinha um enfrentamento do PT. E o que eles viram nisso? Eles viram uma situação muito vantajosa. Porque qual era a situação vantajosa? Estratégica. É muito legal quando você tem o seu companheiro, que não é o seu companheiro, seu inimigo, trabalhando na frente, você empurra ele na frente do exército inimigo, ele toma um bocado de porrada e você vai lá com a espada, enfia nas costas dele e mata ele pelas costas. Então esses caras sempre fizeram isso. Esse comportamento que eles têm agora é um comportamento padrão. Nunca mudou, nunca foi diferente, nunca houve um único mês, desde o surgimento do MBL até hoje, que o bolsonarismo não tenha nos atacado. Jamais. Nunca houve trégua, nunca houve conversa, nunca houve... vamos conversar para. Isso nunca aconteceu. Todas as tentativas, quando houve de aproximação, era sempre na seguinte filosofia, o Renan sabe disso. Você apoia Bolsonaro aqui. Se apoia Bolsonaro, a gente para de atacar. Apoia o Bolsonaro. Quer dizer, é isso. Era isso, exatamente. É óbvio que é. Quer dizer, o critério é apoiar o Bolsonaro. Como vocês criticaram o Bolsonaro durante todo esse tempo, vocês são traíras, vocês são isentões, a culpa é toda de vocês estão coligados com o Alexandre de Moraes, vocês são esquerdistas, comunistas, psauquide, vagabundo, etc, etc, etc. Isso nunca mudou. Neste sentido, qual é a chance de agora, né, quase 10 anos depois do início desse processo, esses caras mudarem? Eles não vão mudar. O bolsonarismo é isso e ponto final. Ele é um câncer na direita, ele é um atraso na direita, ele é um prejuízo da direita e ele tem que ser derrotado. Quando o bolsonarismo for derrotado, aí dá pra fazer outras alianças. Com quem? Com liberais mais progressistas, com remanescentes do Partido Novo, que a essa altura não terão mais o Bolsonaro pra ficar lambendo a bola, entendeu? Com essas pessoas aí você traz, aí você faz um outro arranjo, um arranjo não sectário que o MBL pode liderar ou pode ser uma parte, né, dessa composição. Não necessariamente a gente sabe se vai liderar ou não vai liderar, não sabe, mas pode se fazer um arranjo, mas sem o bolsonarismo. Com o bolsonarismo não existe conversa, não existe arranjo. Essa é a realidade. Todo mundo já viu isso, tem anos e anos e anos que se vê isso. E agora, no caso do Deltan Dallagnol, novamente tivemos uma prova eloquente de que esses caras não valem nada. Maravilhoso. E quer começar com gente que não vale nada? Antes de começar com gente que não vale nada, eu falei exatamente essas palavras do Ricardo na live da tarde. E o pessoal do chat ficou bravo comigo, porque o Ricardo Almeida falou que isso nunca vai acontecer. O Ricardo foi lá e... Eu falei essas palavras, eu falei que o Bolsonaro é um câncer e tem que ser destruído. O pessoal tá bravo comigo. Não, porque o Ricardo Almeida falou que não. O Ricardo concordou. Não. Eu concordei sim, porque eu gostaria, no mundo ideal, que houvesse realmente possibilidade de você ter alguma união, porque de fato, é óbvio, você tem um inimigo comum, que é o PT, não tem por que a direita ficar se matando, porque o inimigo é o PT. Só que o problema é o seguinte, eu pensei nisso comigo, quando eu vi a repercussão do caso da Dallagnol, eu fiquei refletindo. Esses caras sempre fizeram isso. Não tem, eles nunca mudaram. É a parábola do escorpião, sabe a questão do escorpião? É a natureza deles, eles não vão se alterar. Eles não vão mudar, não adianta, eles não vão mudar, os caras não mudam, eles só param de atacar na porrada. Sim, igual eles estão quietos com o Xandão, eles não falam mais do Xandão. Formalmente, eles estão com medo. O Nicolas não fala do Xandão. A Carla Zambelli não fala do Xandão. Medo. Então, assim, os caras
pessoas entendem a linguagem da força e do medo. Por isso que o Bolsonaro usa a linguagem da força e do medo contra os próprios caras dele. Sim. Então o que faz o Bolsonaro? Pra você ganhar alguma coisa com o bolsonarismo, você precisa se submeter de forma humilhante ao Bolsonaro. Sempre foi assim. E isso gera em toda a base do bolsonarismo um ódio latente muito profundo contra o Bolsonaro. Então todos eles, no fundo, eles querem que o Bolsonaro se lasque. Opa! Eles odeiam o Bolsonaro. É perfeito, exatamente isso. Com o Kim, lá no Congresso, o papo deles é esse. Muitos deles, eu toparia uma manifestação sem tratar de Bolsonaro. Claro, mas vocês têm medo. Eles têm muito medo. E aí eles têm que ficar, porque eles recebem as chamadas. O que aconteceu é, ontem, quando houve esse negócio do Dallagnol, claramente houve uma chamada de cima pra baixo. Joga a culpa nos isentões. Por quê? Porque eles colocam o Dallagnol no rol dos isentões. E eles estão naquele negócio meio Schadenfreude, sabe? Tipo, nosso amigo caiu, que perna. Coitadinho. Coitadinho. Ai, que sensação ruim eu tô. Eles estão dando risada entre eles. Se acontecer isso com o Moro, vai ter comemoração. Vai ter festa. E assim, alguns externam isso. O Kim Paim é um que externa, claramente. E o Kim Paim, todo mundo sabe que ele vocaliza o que pensa o Carluxo. O Kim Paim, assim, boa parte da pauta, quando ele faz os dossiês, os vídeos dele, infelizmente teve que assistir algumas porcarias que ele produz, é dada por tweets do Carluxo. Ele fica reinterpretando e explicando o que tá acontecendo, ele faz a hermenêutica daquilo lá, é um profeta. Né? E aí, o que o Carluxo pensa é o que grande parte da militância pensa. A gente sabe que eles atuam de forma articulada, então quando todo mundo deles começa a fazer esse tipo de ataque, a gente percebe, ok, tem um padrão. Essa semana, eles começaram, de fato, e vários braços deles começaram a nos atacar. A galera do mercado financeiro deles começou a atacar. A Kim Paim, Paula Marisa, aquela... Te atualizei. O Carluxo, Carluxo via aqui em Paim só. Aí Nicolas, mas ele não cita nomes, né? O lance que eles têm, no fundo, quando eles culpam os isentões, qual é a fórmula deles? É obviamente que eles falam de quem vota nulo e querem jogar a culpa diretamente na gente. Porque não sobrou mais ninguém. Porque, por exemplo, tinha uma Moeda. O Moeda votou no Lula. O Moeda, inclusive, foi por um caminho aí que tá muito difícil de defender, né? Então, sobre quem é o que a turma que falou do Lula? É a gente, o Danilo e o Nando, o André Guedes? Fundamentalmente. Então, assim, eles estão falando, se for falar de agente político, eles estão falando especificamente do MBL. Agente político mesmo. Então, é isso. Então, assim, é uma crítica voltada pra gente. E eles também dão um recado pro Dallagnol, porque mesmo que o Dallagnol não seja a turma do voto nulo, o Dallagnol pediu voto no Bolsonaro, o Dallagnol, ele representa esse universo de uma direita que, mesmo ele se submetendo aos bolsonaristas, que não é bolsonarista, Não. são concorrentes. Então, no fundo, tem essa sensação de, tipo, um concorrente nosso se deu mal. Inclusive, vai entrar um deputado do PL, lá do Paraná, no lugar dele, né? Ou seja, eles aumentam em uma bancada, e bem bolsonarista. Mas eles mandam de forma meio lateral, meio atrapalhada, eles mandam um recado pro próprio Dallagnol, que é a fórmula do Nicolas. Já um cara como o Kim Paim é bem expresso. Assim, ele deu um RT no Eduardo Cunha comemorando. O Eduardo Cunha comemorou a queda do Dallagnol, o Kim Paim deu um RT. O Kim Paim pegou tweets do Dallagnol criticando o governo Bolsonaro, e lá, assim, é descarado. Tá vendo? Tá aí, descarado. viu? É descarado. Então, meus amigos, são esses caras que supostamente estão do nosso lado. Eles não estão do nosso lado. O pessoal, infelizmente, isso aqui não dá pra falar pro grande público. O grande público não entende. O grande público é binário. O grande público vai falar assim: tá todo mundo contra o PT. Esses caras não gostam do PT, né? E esses caras, eles não gostam do PT em termos, vamos dizer, muito imagéticos. Eles são imageticamente muito fortes contra o PT. Um exemplo, tem aquela moça, que eu dou muito exemplo dela, que é eu estive na cidade dela, que é Criciúma, e o pessoal, mesmo bolsonarista, lá falou: nossa, essa aí é idiota. Chama Juliana Zanata. É uma loira que tem umas florzinhas na cabeça. Eu já vi essa mulher, então. Essa aí é o Você seguinte. acusou o cara de assediar, que o cara falou um negócio no vídeo dela. O que é o lance dela? Pra entender essa coisa que é muito imagética e que engana o eleitor e que faz que a gente fique perdido nisso. Ela vai no stand de tiro e ela bota uma foto do Lula pra atirar. Então ela odeia muito o Lula, dá tiros no Lula. Pá. Aí ela ontem vai lá, se reúne com os caras do Centrão e ela vota a favor da anistia para as multas do partido político, cujo maior beneficiário disso aí é o Partido dos Trabalhadores. Ela votou, ela forrou os cofres do PT ontem. E nem foi o partido inteiro dela que votou. Esse é o ponto. Boa parte dos próprios bolsonaristas não votaram, mas uma parte importante votou a favor. Então, o que a gente fala numa parada dessa? Sabe, é meramente imagético. O eleitor dela vai olhar essa votação. Dane-se. Ela deu um tiro no papel do Lula. E aí é uma galera que parasita a mentalidade do eleitor só com recursos, vamos dizer, muito imagéticos, tipo, odeio o Lula, mas que estão ali pra ganhar grana e cargo. E é uma doença parasitária que parece que não tem cura. E não tem cura mesmo, viu?